Dois temas para a Judite França e a Raquel Abcacis sinalizarem esta terça-feira no semáforo político. Quando se fala no valor das reformas, muitos têm a percepção que os aposentados do futuro vão receber menos, bem menos do que os de hoje em dia. Quando se fala de criminalidade, percepção é também uma palavra que já entrou no léxico político. O certo é que hoje temos mesmo dados oficiais e é por aqui que começamos. Judite, o DN cita hoje dados da PSP que mostram que a criminalidade em Lisboa Conselho, registou a segunda maior descida em 10 anos no ano passado. Sim, só ultrapassado por anos da pandemia, mas que isso é absolutamente normal, não havia ninguém na rua. Deixa-me só voltar aos números para dizer que a criminalidade geral participada à PSP, que é quem registra 95% dos crimes na capital, aquela que foi registada no Conselho de Lisboa caiu 12,6% em 2024 e a criminalidade violenta diminuiu 10,4%. E esses são os dados avançados pelo DN. Na comparação, é possível concluir, como dizias, que é a segunda maior redução desde 2014 em 10 anos. Mas esta questão da criminalidade violenta é importante. A queda foi acompanhada pelos restantes concelhos do Distrito de Lisboa. A descida da criminalidade violenta e grave é mais vincada, no Concelho de Lisboa do que no resto da área metropolitana. Onde a criminalidade violenta e grave não desceu tanto, mas também caiu. Ou seja, estes dados contrariam a percepção que tem sido dada a conhecer por alguns políticos, a começar ou a acabar, porque se calhar podíamos começar com o Partido Chega, mas também podemos apontar aqui o dedo ao Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Carlos Moedas, quando falou desta questão da criminalidade, dizia que, e vou citar, as pessoas na política em geral não têm noção do que está a acontecer na cidade. Há uma preocupação genuína porque hoje há mais crimes violentos na cidade e as pessoas estão preocupadas. Ora, não há, porque a criminalidade violenta também desceu. Eu percebo que as pessoas se preocupam, é normal que se preocupem, é normal que se queiram sentir seguras. A polícia de proximidade faz isso, claramente. Carlos Moedas pedia precisamente mais policiamento de proximidade e também percebo que haja medo, que haja essa sensação de insegurança. Basta que alguém, por exemplo, próximo de ti, Luís, tenha sido assaltado para que a tua percepção de insegurança seja diferente. Influencia a tua perspectiva porque há uma experiência próxima de ti que te influencia. O que não pode acontecer é ter um responsável político a transformar essa percepção em medo. Isso é que não faz sentido. E o que nós vemos aqui nos dados não corresponde a essa percepção de insegurança. As declarações de Carlos Moedas não eram no sentido de haver mais criminalidade, mas do crime ser mais violento. E depois aqui até pode haver graus de criminalidade violenta. Imagino que haja, mas a criminalidade violenta está completamente tipificada. E quando Carlos Moedas falava, ainda nestas declarações hoje na Câmara de Lisboa, que havia assaltos à mão armada, isso está na criminalidade violenta, que não haja dúvidas disso. E, portanto, nós ouvimos a PSP a dizer que os dados estatísticos sobre a criminalidade não são correspondentes ao sentimento de insegurança que é difundido nas redes sociais e em certos setores da opinião pública. Ou seja, é preciso ter muito cuidado com as percepções. As percepções não correspondem à realidade. Era importante que esses dados fossem claros na forma como são transmitidos e como os partidos os comunicam, nomeadamente até o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, que fez uma comunicação ao país às 20 horas e, portanto, com isso também agigantou esta sensação de insegurança. Eu acho que para isso já basta a comunicação do Chega, que faz isso, enfim, muito bem feito, nomeadamente nas redes sociais. E, portanto, é preciso ter cuidado com as percepções. Deixa-me só concluir para dizer que as moedas depois usam um argumento que é muito difícil de rebater, que é as pessoas muitas vezes não fazem queixa. Isso é muito difícil de contradizer. Claro. Se não há dados, como é que eu posso contradizer isso? É também uma percepção, não chega como argumento. Como argumento é muito pouco chega. E há um outro detalhe também na notícia do DN, que a PSP justifica a diminuição da criminalidade grave com o facto de haver mais operações de proximidade, o que não deixa também de ser interessante. Sim, e aquilo que nós também ouvimos dizer é que há, por exemplo, em Santa Maria Maior,
mais criminalidade do que noutras freguesias da cidade. E, portanto, também é normal que a polícia, ou usando esses dados, também escolha os sítios para onde... realizar as operações, com não é? certeza. Então, e qual é a cor de semáforo que nos queres trazer neste tema? Eu vou trazer um verde ao facto dos dados da criminalidade, quer geral, quer violenta, terem caído. Acho que isso merece um verde. Ainda que tenhamos ainda que esperar depois pelos dados do relatório da Segurança Interna, e que aí haverá certamente mais... Uma falta daqui a um mês. Mês e meio, sim, haverá certamente mais informação para... Pelo menos isto também nos deixa descansados, porque com estes dados a polícia também demonstra que não está manipulada pelos interesses políticos do governo. Exatamente. Sim, claramente. Raquel, vamos agora ao teu tema. A Ministra do Trabalho e da Segurança Social garante que não vêm aí cortes nas reformas antecipadas, nem qualquer travão, isto na sequência do grupo de trabalho criado pelo próprio Governo para apresentar soluções, entre outras coisas, para o prolongamento da vida ativa. São as garantias da Ministra que queres sinalizar? Não, eu quero sinalizar o facto de que sempre que se fala de segurança social, há duas certezas que temos. Uma é que é preciso mexer na forma como as pensões são pagas e nos cálculos e, enfim, no sistema. É preciso reformar o sistema. Aqui sim faz sentido a palavra reforma, mas também sempre que se fala de mexer no sistema, o caldo entorna-se. E entorna-se, eu acho, nos dois, sobretudo no discurso dos dois partidos que têm maiores responsabilidades no país, porque são os partidos que alternam no governo, o PS e o PSD, e entorna-se sempre com uma fuga à realidade e um refúgio na percepção. E, portanto, aqui é o contrário. Aqui toda a gente quer falar de percepções e ninguém quer falar de realidade. E foi mais uma vez o que aconteceu. Ontem deu que falar a criação do grupo de trabalho. Também há que dizer que há uma manchete num jornal, já não me recordo qual era, que não corresponde exatamente à realidade, porque o que foi criado foi um grupo de trabalho para estudar uma série de itens, entre os quais está não o impedir as reformas antecipadas, mas ali duas alternativas em relação à transição da vida ativa para a reforma, e depois também o que fazer com as reformas antecipadas ou a pensar noutras regras. Não diz, de facto, a bem da verdade, nenhum dessas alíneas especifica ou diz que é para estudar o fim das reformas antecipadas. Mas, portanto, isto para dizer que há um anúncio da criação de um grupo de trabalho para estudar soluções para a questão da segurança, reforma da segurança social, e imediatamente começa um discurso especulativo e ideológico que não resolve nenhum problema e que impede que alguma solução possa ser criada. E aqui trago também para este tema as declarações de Pedro Nuno Santos, que, como dizia hoje a Ministra, do meu ponto de vista bem, ela esteve bem e mal nessa intervenção. Esteve mal a garantir coisas que não pode nem deve ainda garantir, que é a tal questão de acabar com as reformas antecipadas. A menos que tenha já a certeza absoluta que não o vai fazer, que não me parece de acordo com o ponto em que as coisas estão neste momento. Porque a própria Ministra diz que é preciso estudar primeiro. Exatamente. E é a crítica que depois vem fazer estudar primeiro, a não pode estar a dar essas garantias. Portanto, aí esteve muito mal. Esteve muito bem na crítica a Pedro Nuno Santos e a dizer que fica estupefacta quando aquilo que está a acontecer, que ainda nem sequer esse processo está terminado, é a criação de um grupo de trabalho para estudar, aliás, conclusões de um livro verde que foi mandado fazer pelo governo anterior. E imediatamente o líder da oposição faz ilações e tira conclusões sobre coisas que não foram ditas. De privatizar a segurança privatizar social. A segurança social, acabar com as reformas antecipadas, mexer no sistema, sabendo que com esse discurso está a agitar o papão das reformas e dos cortes das reformas, etc. E isto dos dois lados não é bom, porque nós todos sabemos
E ontem tratámos este tema aqui na Tarde Política e tivemos um dos maiores especialistas do país a explicar os problemas com que estamos confrontados. Miguel Coelho. Miguel Coelho. No Direto ao Assunto. Exatamente. E que nos explicou por A mais B que o sistema precisa de ser repensado, que há um déficit entre receitas e despesas se olharmos a médio prazo, que a questão que neste momento é sempre abordada, que é o contributo que os imigrantes têm vindo a dar para o equilíbrio das contas da segurança social, não é uma solução, é apenas um paliativo para que o problema surja um bocadinho mais lá à frente, mas não é muito mais lá à frente. E isto vai ter como consequência que, não sei se já eu própria, se vocês que são um bocadinho mais novos que eu, se os que estão um bocadinho atrás, vamos sofrer as consequências desta incapacidade dos partidos do regime serem capazes de olhar para uma questão difícil que precisa de soluções e preferirem fazer um discurso demagógico, agitando papões de um lado para o outro para que no fim não se faça nada. E portanto aqui o sinal encarnado vai para umas garantias que a Ministra hoje deu, que do meu ponto de vista não deveria ter dado, e para a forma como Pedro Nuno Santos viu aqui uma ocasião para fazer política em vez de pensar no país. O teu encarnado. Já agora, e lembrei-me depois daquilo que estavas a dizer e sobre os mais novos, há uma história do dia com o Ricardo Conceição que tem este título: Tenho 35 anos, vou ter reforma. É de ouvir porque tem, de facto, traça aqui um horizonte interessante e importante para quem tem esta idade, mas de facto há aqui vários desafios com que nos confrontamos na segurança social. Fica por aqui o Semáforo Político, estamos de volta amanhã.